Bom, então essa questão é uma questão teórica que vai perguntar algumas coisas sobre produção de radiações. Basicamente, ele vai falar de raio-x e raio gama. Com relação a essas radiações, é correto afirmar o quê? Bom, vamos item a item aqui então. Item 1. Os raios-x podem ser produzidos por colisão de elétrons em um alvo. Bom, essa é uma opção verdadeira. Por quê? O processo de produção de raio-x consiste, basicamente, em pensar aqui numa chapa metálica, que seria o alvo, né? Na qual elétronzinhos que são acelerados por uma determinada diferença de potencial acabam entrando em contato, em colisão com essa chapa. Bom, esse elétron, então, ele entra em colisão. A energia que ele apresentava, energias cinéticas, em que ele foi adquirindo devido à diferença de potencial, tem que ir para algum lugar. A colisão desse elétron com esse alvo, essa chapa metálica, por exemplo, produziria fótons. Esses fótons, que são pacotinhos de energia, acabam contendo uma frequência, podemos assim dizer, correspondendo a uma radiação, que é na faixa do raio-x. Então, na verdade, essa produção de raio-x consiste nisso. Colisão de elétrons em um alvo. Essa colisão de elétrons em um alvo, essa energia será transformada, podemos se imaginar, convertida na produção de fótons. Produção de fótons que corresponde ao espectro do raio-x. Esse efeito é um efeito, bom, de certa forma, poderíamos pensar, contrário ao efeito fotoelétrico. Você lembra do efeito fotoelétrico? No efeito fotoelétrico, a gente fazia o contrário. A gente mandava um fóton numa chapa metálica e, dependendo da energia dele, ele era capaz de ejetar um elétron. Aí um elétron saía. Aqui não. Aqui eu mandei um elétron para ejetar um fóton, né? De certa forma, esse fóton associado ao raio-x. Então, verdadeiro. 2. A radiação gama é uma radiação eletromagnética proveniente do núcleo do átomo. Verdadeiro também. Radiação gama é uma radiação de altíssima frequência, é o finzinho do espectro eletromagnético, mais alta frequência. De tal forma, então, que como a energia de um fóton é dada por HF, a energia de um fóton correspondente à radiação gama, que é de altíssima frequência, é uma energia elevadíssima. Essa energia elevada, ela é proveniente, portanto, lá do núcleo do átomo. Quando o núcleo, em algum processo, por exemplo, de decaimento, alguma coisa assim, libera essa energia na forma de onda eletromagnética, correspondente à radiação gama. Item 4. Os raios-x são uma radiação eletromagnética proveniente das transições dos elétrons entre as camadas eletrônicas, falso. Essa transição aqui entre as camadas eletrônicas não tem energia suficiente para adquirir lá na faixa do raio-x, né? Nós vimos que vem da colisão. Item 8. O raio-x é uma onda eletromagnética menos energética do que a radiação ultravioleta, falso. O raio-x tem uma frequência maior do que o ultravioleta, ele está numa parte acima do espectro do ultravioleta. De tal forma, então, que sendo a frequência dele maior, acabamos de ver, a energia do fóton dele também é maior, então ele não é menos energético, ele é mais energético. E 16. Os raios-x são emitidos somente quando o núcleo do átomo que lhe deu origem estiver instável, falso. Lembrando, então, que ele veio da colisão do elétron, então não tem essa instabilidade que o item sugere. Então, a resposta, somatório, apenas 1 e 2 verdadeiros. Somatório, então, igual a 3.